Olá, meus amigos. Estamos essa aula é a continuação da anterior, na questão do latim vulgar e latim clássico. Vamos falar sobre a questão da formação no português, ou melhor, conhecido antigamente como galego-português, que na realidade era um só idioma, depois que se separaram. Então, antes dos romanos, a língua portuguesa pertence antes dos romanos, né? A língua portuguesa pertence ao grupo das línguas românicas, como já falamos sobre em outras aulas, né? Também chamada de neolatinas, resultado das transformações que aconteceram no latim vulgar, levado à Península Ibérica. O grande nasceu na Itália, numa região chamada Lácio, pequeno distrito à margem do rio Tibre, e foi levado ao território ibérico pelas legiões romanas. Então, quando os romanos invadiram a Península Ibérica, eles levaram o latim, e depois o latim se transformou nas línguas neorromânicas aí, né, com o passar do tempo. Antes do estabelecimento do domínio romano na região, os povos que habitavam a Península Ibérica eram numerosos, representando língua e cultura bastante diversificada. Então havia vários povos na Península Ibérica, não só hoje a Península Ibérica é composta somente de Portugal e Espanha, só. Mas havia muitos povos antes, né? Inclusive hoje a variedade linguística que tem lá, né? Falando das línguas oficiais, principalmente na Espanha, que tem 4 línguas oficiais, que é o castelhano, o catalão, o galego e o basco, dá para ver uma certa diversidade, né? Diversidade de idiomas, de povos. E além desses idiomas, existem outros idiomas menores também, que alguns deles inclusive estão em fase de desaparecer, né? Havia duas camadas de população muito diferenciada. A mais antiga, que é a ibérica, o pessoal que habitava na península já há mais tempo, e a outra mais recente, os celtas, que invadiram ali, né, se estabeleceram ali, e vieram das Gálias. Eram gauleses que vieram para ali. Outros povos haviam se fixado na Península Ibérica, além dos iberos, os celtas. Os fenícios também, norte da África e parte do Oriente Médio, né, eles foram, dali foram também para outros lugares. Os gregos também foram, os cartaginenses, na cidade de Cartago, que eram fenícios na realidade, né, que ficaram no norte da África. Fundaram a cidade de Cartago, que era, na época, os cartaginenses, os fenícios, né, eram rivais dos romanos na questão para domínio do mar Mediterrâneo. A partir do século VIII a.C., os celtas começaram a invadir a Península Ibérica. Chegaram ali. Com o correr do século, os celtas mesclaram-se com os iberos, dando origem aos famosos povos celtíberos, formados de celtas e iberos. Formaram praticamente um só povo. Com o tempo, bem mais tarde, né, outros povos como os fenícios, os gregos e os cartaginenses formaram colônias comerciais em vários pontos da península, que estavam presentes ali. Né, ficaram ali. Como os cartaginenses pretendessem apoderar-se do território peninsular, os celtíberos chamaram em socorro os romanos. Então os romanos estavam lá em outro lado, mas eles viram que os romanos seriam um forte aliado, né, deles contra os cartaginenses, que estavam invadindo ali, né. Foi no período das guerras púnicas, que já comentamos, né, sobre isso. Por esse motivo, no século III, os romanos invadiram o território com o objetivo de deter a expansão dos cartaginenses, justamente porque eram concorrentes do mar, né, concorrentes, porque eram os dois que estavam em disputa da questão mercantil ali, né. Então os romanos aproveitaram a oportunidade ali para invadir, e daí vieram as 3 guerras púnicas, que é a luta entre os romanos e cartaginenses, né, brigaram entre eles para ter domínio de toda aquela região, e os romanos foram vitoriosos, né, nessa guerra. Os celtíberos terminaram adotando a língua e os costumes dos romanos. Já que os romanos ficaram ali, começaram a adotar, né. Os romanos encontraram a península muito desunida, pois além da variedade étnica, a difícil estrutura geográfica contribuía para a fragmentação. Como comentamos, que também os celtíberos, apesar de adotar a língua e os costumes romanos, os romanos também adotaram algumas coisas deles. Houve uma certa mistura ali, né, mas prevalecer a língua latina. Então, era um local difícil, muito montanhoso, difícil, parte desértica,
uma variedade tremenda de etnias. Isso dificultava, porque algumas eram mais receptivas, outras eram mais hostis, né? Então muitos não queriam essa união, né? E como o que ficou ali digamos, podemos dizer, vocabulário, né, de palavras de origem celtíberas nas línguas neolatinas ou românicas, no caso português, espanhol e outras, né, são palavras de origem celtíberas que ficaram presentes nas línguas românicas, como a camisa, saia, cabana ou capana, cerveja ou cerevisia, como era em celtíbero, légua, a medida, né, que é leuca, carro ou carros, manteiga, mantica, gato, cactus e muitas outras palavras. Então essas são algumas palavras que são de origem celtíberas, que são daquela região ali, né, que foram acrescentadas no latim, né, nas línguas românicas posteriormente, né. A romanização da Península Ibérica, também já tivemos uma aula sobre isso, apenas dar uma pequena introdução, um resumo do que aconteceu, né, para relembrar um pouquinho, né, isso aí, é até importante essa questão. Os romanos implantaram habilmente sua civilização na Península Ibérica, modificando o menos possível as unidades territoriais que encontravam. Além disso, organizaram comércio e serviço de correio, implantaram o serviço militar e construíram escolas. Fizeram um excelente trabalho, né, os romanos. Conquistaram e tudo, mas trouxe benefícios também para a península, coisas que eles não tinham, né? Então, foi um comércio forte, agora de correios podia chegar mensagens por parte do império a outro, colocar alistamento militar para que eles pudessem se organizar militarmente, fazer parte do exército romano e com isso também ganhar a cidadania romana, além de escolas que eles não tinham, né? Tudo isso ajudou a beneficiar a Península Ibérica. Foi muito importante para eles isso. O latim, imposto como idioma oficial nas transações comerciais, nos atos oficiais, passou a servir de veículo a uma cultura mais avançada. A língua e os costumes romanos foram progressivamente assimilados, de maneira que a Península Ibérica chegou ao século V depois de Cristo completamente romanizada, ou seja, politicamente pertencendo ao Império Romano e linguisticamente falando a língua de Roma, que é o latim. Embora até a época que o quinto século, né, século V depois foi a queda do Império Romano ocidental, caiu nessa época. Mas até chegar nessa queda, até esse período aí, né, eles estavam totalmente romanizados aí. Então, já falavam a língua de Roma, era o latim, já tinha os costumes, muita coisa assimilada, já tinha, né? Já tinha também a questão religiosa romana, a questão religiosa também já tinha adotado o cristianismo como religião oficial. Toda essa questão favoreceu a romanização daí, né? Principalmente a questão linguística, né? O território ocupado pelos romanos em sua expansão, a România, como era conhecida, constituía-se de diversas províncias. A Espanha, a Gália, a Itália, a Dácia, todas integradas na unidade imperial até o século V, enquanto durou o apogeu do Império Romano. Então, enquanto houve o Império Romano de pé, estavam ali. Depois isso aí virou outra história. O latim vulgar, utilizado nas diversas regiões conquistadas pelos romanos, fez desaparecer na Península Ibérica a língua nativa dos povos primitivos habitantes, e o pessoal sofreu influxo de substrato céltico, ibérico e ligúrico. Então, havia o latim, no caso, como os romanos estavam conquistando, a língua latina foi utilizada amplamente e eles acabaram abandonando a língua latina. O que ficou foi aquelas palavras, algumas expressões, outras coisas que eram de origem desses povos antigos, né, que foram assimiladas aí, né? Mas as outras línguas desapareceram, mas o latim vulgar era o que ficava ali, o que dominava, né? É o que continuou ali a pertencer ao Império, né, romano, que no caso a Espanha, toda a Península Ibérica fazia parte, né, desse território, né.
A romanização foi condicionada por fatores diferentes, como o prestígio de Roma e a dispersão das tribos. Né? O prestígio que Roma tinha foi importante para a romanização, e as tribos que estavam ali foram dispersas, e ficou toda a cultura, toda a questão, a língua romana ficou impregnada no povo. Né? Então eles agora mudaram, deixaram de ser suas respectivas, né, tribos, agora passaram a ser romanos. Esse período de contato entre hispânicos e romanos pode ser dividido em 3 fases, que consiste em um momento crucial de expectativa, em que as diferentes culturas se confrontam, uma fase intermediária de marginalidade, em que a participação das duas culturas, que é a fase do bilinguismo, e por último a vitória da cultura romana, em que ocorre a romanização. Então essas 3 etapas. Primeira expectativa, primeiro contato, se confrontam as culturas. Com o passar do tempo, a fase intermediária, marginalidade, aí as culturas ficam participando para, né? Aí o bilinguismo, eles falando latim, cada um falando sua própria língua, né? Com o tempo, isso aí, o processo de romanização se completou quando a cultura romana e a sua língua, tudo foi absorvida pelos povos que moravam ali. A implantação do latim na Península Ibérica constitui um fator decisivo para a formação de língua portuguesa, e ocorreu no século II a.C., quando as legiões de Roma, depois de longas lutas, conquistaram a Espanha e impuseram a sua civilização. Com exceção dos bascos, todos os povos da península adotaram o latim como língua e se cristianizaram. Os bascos foram uma exceção, até porque sua língua e cultura é bem diferente das outras línguas. Por isso, na Península Ibérica, todas as línguas são latinas, são da latina, né? Com exceção do basco, que é uma língua, não se sabe a origem, é considerada uma das línguas isoladas. Então, existem várias teorias em relação à origem da língua basca, do povo, mas todas são especulações. Né? Então, são os povos que se mantiveram separados. Eu tive a oportunidade, quando eu morei na Espanha, eu fui em Navarra. Navarra é uma província, é uma comunidade autônoma da Espanha, e que também é de origem basca. Existe o País Basco, Navarra, são os principais, né, de fala basca. Lá em Pamplona, que é a capital onde tive presente, as ruas estão, os cartazes, os ônibus, tudo estão colocados em 2 idiomas. O castelhano, que é o espanhol, e o basco, que é conhecido como euskera, na língua deles, euskera. Euskera quer dizer basco. E o nome do país lá, o nome chama País Basco, né? A comunidade autônoma do País Basco, e na língua deles euskera é chamado de Euskadi. Euskadi quer dizer País Basco. E é bem diferente mesmo do que as línguas, né, que estão na Península Ibérica. Totalmente diferente. O território da Península Ibérica, no século I a.C., foi dividido inicialmente em 2 grandes províncias, Espanha Citerior e Espanha Ulterior. A romanização da península não se deu de maneira uniforme, mas gradativamente o latim foi se impondo, fazendo praticamente desaparecer as línguas nativas. Então, praticamente desapareceram as outras línguas, ficou somente aquelas palavras, né, que já vimos que se incorporaram no idioma, né, latino. Quando ocorreu a queda do Império Romano, a Península Ibérica estava totalmente latinizada, já no século I. Né? Nesse quadro de mistura étnica, o latim apresentava feições particulares, mesclado de elementos celtas e ibéricos, basicamente no vocabulário, basicamente nisso. Os vestígios da língua ibérica no vocabulário português são poucos. Tem a palavra bezerro, esquerdo, sarna, cama, arroio, baía, além do sufixo terminados em arra, erro, orro e urro. Também são de origens da língua ibérica. A referência céltica é maior na fonética do que no vocabulário. Então, brio, bico, casa, légua, raio, touca. E os topônimos Bragança, Coimbra, Conimbriga, em celta. Então, a palavra Coimbra e Bragança são de origem celta, não são de origem
português em si. Né? Os vocábulos gregos podem ser divididos em 4 grupos de acordo com o ingresso ao léxico português. Então, vamos ver a questão também que participou na formação das línguas românicas. O grego também esteve presente. Então, presente com palavras de época anterior aos romanos na colonização grega. Então, antes dos gregos e romanos chegarem, quando os romanos chegarem, quando os gregos estavam presentes, né? Palavras bolsa, cara, cola, governar, muitas palavras perderam, mas essas palavras aí são de origem grega. Palavras que ingressaram no vocabulário possivelmente incorporadas ao léxico latino com o advento do cristianismo, né, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, também se fez presente na Península Ibérica. Palavra anjo, apóstolo, Bíblia, crisma, diabo. Palavras transmitidas através do árabe, como acelga, alambique, quilate, alcaparra. Então essas daí. Palavras de origem medieval, que ingressaram por intermédio de línguas românicas como esmeralda, do provençal, monge, também do provençal, esmeril, farol, guitarra e, finalmente, palavras que a partir do século XVI incorporaram-se ao idioma através da ciência e da tecnologia. Então temos o telefone, o fonema, homeopatia, microscópio e muitíssimas outras palavras. Né? Então temos essa vocabulário no grego, a influência no latim, essas 4, né, fases aí. A contribuição de vocábulos fenícios ao vocabulário português é mínima. Tem uma palavra saco, que é fenícia, mapa e malha, que é do púnico. Né? O também tem a ver, as duas línguas, púnico e fenício é a mesma coisa, só que púnico é mais moderno. Né? Então, essa outra parte, vamos falar sobre a invasão dos bárbaros e dos árabes. Já tivemos umas aulas sobre isso, na parte presencial, então vamos dar uma repassada aqui, que é importante. Então, já estava o latim bastante modificado quando os bárbaros germânicos invadiram a Península Ibérica no século V. Século V é a caída do Império Romano. A queda do Império Romano. Império Romano do Ocidente, para ficar claro. Os primeiros que chegaram foram os suevos e os vândalos. Posteriormente vieram os visigodos e os alanos. E depois vieram outros. Então, outros povos bárbaros fugindo dos hunos espalharam-se por todo o Império Romano. Os burgundos, os francos, os saxões, alamanos, longobardos, normandos, todos esse povo se espalharam devido a fugindo dos hunos. Os suevos e os visigodos estabeleceram-se na península. Os suevos implantaram-se, resistindo por muito tempo aos visigodos. Fundaram um reino muito extenso. Em 1570, o reino suevo reduziu-se à Galécia e aos bispados lusitanos de Viseu e Coimbra. Os visigodos conquistaram e incorporaram o território a partir de 585 até 711. Além disso, contribuíram à dissolução do Império Romano e provocaram a diversificação do latim falado. O escrito permaneceu como língua de cultura, o literário. Com o domínio visigodo, a unidade romana rompeu-se totalmente. Então, quando o Império caiu, os visigodos foram os que mais se destacaram ali na Península Ibérica. Então, daí o Império Romano, eles contribuíram muito para a dissolução do Império Romano, pelo menos se separou, se dividiu, né? E eles provocaram a diversificação do latim falado. Então, o latim falado quer dizer as províncias, os locais que estavam ali, digamos, mais ou menos, geograficamente falando, cada um no seu ponto, eles começaram a desenvolver um idioma particular ali, uma língua particular, língua e cultura ali. Como falei, quanto mais próximos das fronteiras, são mais próximos também em língua e cultura. Quanto mais afastados das fronteiras, são mais, digamos, vernáculos. Né? Eles são mais puros a questão, porque há pouca proximidade. Quanto menos proximidade, mais pura fica o idioma. Com o domínio visigótico, a unidade romana rompeu-se totalmente. Aqui está o mapa, como aqui os visigodos, em cima, os suevos,
aqui com o Enkeu de 85, né, quando os visigodos entram lá também, dominam os suevos. Temos uma grande domínio. Temos os francos ali para cima também, os burgúndios, os vândalos, os ostrogodos, a região de Roma e outra, a região da Itália e outros, né? Aí temos os alamanos para cima, os anglo-saxões, os bretões, os saxões, os lombardos, aí tem os eslavos lá para cima, e o Império Romano do Oriente com sede em Constantinopla, que está um pouquinho mais afastado. Depois eles caem também, na mão do Império Turco, mas na mão dos turcos. Mas aí, por enquanto, o Império, na época, depois da queda do Império Romano, ficou assim, dividido a Europa. Por outro lado, os visigodos romanizaram-se, ou seja, fundiram-se com a população românica, adotaram o cristianismo como religião e assimilaram o latim vulgar. Rodrigo, o último rei godo, lutou até 711 contra a invasão árabe, defendendo a religião cristã, tendo como língua o latim vulgar na sua feição hispano-românica. Algumas contribuições das línguas dos bárbaros foram guerra de guerra, helms, espora de spaura, loja de lauja, trégua de trigva, fresco de frisk, branco de blanc e entre outras. Então, essas contribuições dos bárbaros na língua latina. No século VIII, depois de Cristo, os árabes invadiram a Europa, vindo do norte da África pelo estreito de Gibraltar, e também assentaram domínios na península. Tratava-se de um povo de cultura, raça, costume e religião diferente dos peninsulares, totalmente diferente. Então, os peninsulares ali, como já estavam, praticamente a questão da religião já estava, todos eram, as nações eram cristãs, né, o cristianismo já tinha feito oficial em toda aquela região, né, e além da língua também, cultura. Agora vem um povo com a língua e cultura raça totalmente diferente da língua dos povos da Península Ibérica. Né? Os mouros, como também são chamados, os muçulmanos são chamados de mouros também, não conseguiram impor seus povos subjugados, tampouco absorveram a cultura cristã. Do ponto de vista cultural, posso dizer que houve tolerância entre mouros e moçárabes, mas nenhuma integração. Então, tolerância cada um na sua, mas sem se unirem. No período da dominação árabe, a península passou por um surto de desenvolvimento nos campos da ciência, das artes e das letras. Filosofia, medicina, matemática, história, agricultura, comércio e indústria. Tudo isso em torno da dominação árabe. Então, a época árabe foi muito importante para a península, cresceu muito, que os árabes eram muito avançados em muita coisa. Em todas as disciplinas aí, os árabes eram avançados, conheciam bastante. Isso ajudou no crescimento da Península Ibérica, agora culturalmente, além de ter a sua cultura antiga, além de ter a cultura romana, bárbara e tudo isso, agora também há mais o árabe para contribuir na cultura da Península Ibérica. Né? Então, desde 711, as regiões conquistadas, o árabe é adotado como língua oficial. É a língua oficial, todo mundo adotou o árabe, mas a população continuou a falar o romance, cada um falava na sua. Né? O romance não deixaram de falar. Entretanto, a língua latina, apesar de todas as influências sofridas por parte de vários povos, continuou sendo a língua oficial. Apesar de tudo, o árabe tem imposto a língua oficial, mas a língua latina estava ali presente. O povo deixou de falar a sua língua. Algumas contribuições árabes ao vocabulário português atual são a palavra arroz, alface, alicate, adaga, alferes, alazão, corcela, aldeia, alcova, azulejo, almofada, açude, alcachofra, algodão, azeite, açúcar, alfândega, alfinete, alface, arroz, já falamos, cuscuz, algarismo, álgebra, zero, alcaide, alvará, almoxarife, refém e muitas outras palavras. São muitíssimas palavras que foram incorporadas, né? E essas palavras todas nós conhecemos, né? Mas pensando que é de origem portuguesa ou espanhola, não, todos de origem árabe. No reinado dos reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, encerrou-se o período de dominação dos árabes
e teve um importante papel de desencadear a formação de Portugal como Estado monárquico, bem como a definição do território português. Então, vamos ver como aconteceu isso, né? Essa é uma parte importante do nosso estudo.